Uma porção de gente, entre eles Sócrates. E nessa festa, então, todos combinam de não beber, e aí, então, não tendo bebido, decidem que usarão essa festa como um pretexto para fazer uns discursos em favor do amor. Antes do intervalo, nós já vimos o discurso de Fedro, que é um jovem estudante, que faz um discurso mítico, dizendo que o amor é aí o mais importante de todos os mais velhos de todos os deuses, e sendo o mais velho de todos os deuses é o deus que tem mais respeito, portanto faz uma homenagem mítica a Eros. Depois nós temos aí o discurso de Pausanias, que é um pederasta, que faz então um discurso sofístico para dizer que o amor pederástico é o mais superior de todos. E por mais incrível que pareça, é esse discurso do Pausanias que ficou mais famoso e mais respeitado de todos. Porque se é algum discurso hoje em dia que se faz em torno do homossexualismo, é esse discurso do Pausanias. Toda vez que você ouve alguém defender o homossexualismo, é alguém que está falando com o Pausanias. Portanto, desde aqui, esse discurso. Aí temos aí o Erixímaco, que é o médico, que faz o primeiro discurso filosófico de todos, em que ele nos dá uma ideia de que o amor é alguma coisa que é o meio termo entre duas coisas extremas, como se fosse uma temperança. E, por último, temos o discurso do Aristófanes, que é um gozador, que fez, então, em tom de gozação, um discurso dizendo que os seres homossexuais são derivados do homem original, ou da mulher original, e que os outros todos são derivados do tal do andrógeno, que é um ser que foi dividido por Zeus, e que se nós não nos cuidarmos e não ficarmos aí dando as homenagens devidas a Eros, Zeus vai nos dividir em dois de novo, quer dizer, seremos cortados ao meio novamente. E com essa brincadeira do Aristófanes, acabou o seu discurso, e agora falta ainda Agatão e Sócrates, né? O anfitrião e o mais importante dos comensais, dos convidados. Então, filha, por favor, você está preparado? Então vamos lá. Estamos na página 7, no item, no capítulo 17. Ainda tem de falar Agatão e Sócrates, que trocam gentilezas que Fedro interpreta maliciosamente como interesse amoroso. Durante o tempo todo há um clima de que Sócrates estaria ali para paquerar o Agatão. Tá? Então, o tempo todo uma conversa assim de que seria esse o objetivo central de Sócrates. Agatão começa seu discurso dizendo que seus antecessores no banquete não enalteceram os deuses, apenas congratularam-se com os homens pelos bens que lhes devem. Mas o que seja essa divindade para conceder aos homens tantas dádivas foi o que ninguém nos explicou. Agatão decide explicar a natureza de Eros e só depois tratar de seus benefícios. Inicia dizendo que Eros é o melhor e mais belo dos deuses porque é o mais jovem, fugindo da velhice e que tem ódio, e que, ao contrário da opinião de Hesíodo e Parmênides, não poderia ser mais velho de todos, pois se assim fosse, teria evitado todas as violências ocorridas entre os deuses. Agatão refere-se à castração de Urano, à guerra dos titãs e ao exílio desses últimos no Tártaro. Obrigados, na verdade, pela necessidade. Para quem não lembra da história da teogonia, primeiro nasce Gaia, que é a terra, e nasce Urano, que é o céu. O céu e a terra são os primeiros indivíduos, são os primeiros deuses. Urano e Gaia têm 7 filhos, tem 6 filhos, tem 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, 12, 6 e 6. E aí a mulher, a Gaia, que é a mãe terra, ela convence o seu filho mais novo, Cronos, que é o tempo, de matar o pai, que é Urano. Cronos mata o pai como? Castrando-o. Não é que não o mata, porque Urano não pode ser morto, Urano é eterno. Então Urano é castrado por Cronos, e Cronos assume o poder, filho de Urano. E ele então, junto com Rhea, com outra deusa, tem mais 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. O último desses, e todos os filhos que ele vai tendo, ele os vai comendo, ele engole, o tempo engole tudo. Não é isso? O tempo engole tudo. Então o Cronos engole todos os filhos. Quando chega no último filho, que é Zeus,
A mãe de Zeus, a Réia, revoltada com o comportamento indesculpável do marido, que engole todos os filhos, resolve dar para o marido, em vez de uma criança, uma pedra, fingindo que é o filho. Então, Cronos engole a pedra e Zeus, então, organiza uma rebelião contra o pai, contra Cronos. Essa luta chama-se Guerra dos Titãs, porque Cronos e seus irmãos são todos titãs. E Zeus rebela-se contra eles, contra os tios, né, contra os tios e vence. E então Cronos é destronado para sempre. A quantidade de violência que ocorre nisso é incrível. Então está aqui dizendo o próximo, que é o Agatão, não é isso? Que é o dono da casa, dizendo o seguinte, que não é impossível que seja como Hesíodo diz, que Eros é o mais velho. Porque se ele tivesse lá, se fosse o mais velho, já estaria vivo quando aconteceu as violências. Ele jamais deixaria acontecer violência nenhuma, porque Eros é o deus do amor. Como é que poderia o deus do amor permitir que uma coisa dessa acontecesse? Portanto, Eros deve ser o mais novo e não o mais velho, diz Agatão. Tá? Vamos ver como é que ele continua raciocinando. Eros seria, ao contrário dos deuses violentos, delicado, e só nos lugares floridos e amorosos é que ele se detém e deixa-se ficar. Também leva um certo tipo, uma certa aparência gay também esse comentário, não é, Carmen? Muito bem, tá. Por ser jovem, só procuraria a companhia de outros jovens. Tá vendo? Só a juventude seria amorosa, porque Eros seria jovem e só se interessaria por outros jovens. Agatão continua a descrever Eros, dizendo que tudo o que faz é sem constrangimento. Todos o servem de muito bom grado, e quando as partes se põem voluntariamente de acordo, as leis, rainhas da cidade, declaram que é justo. Por outro lado, não havendo nenhuma força maior que o amor, todos os prazeres se sujeitam a ele, fazendo-o participar em sumo grau do temperamento na capacidade de dominar os prazeres e as paixões. Como Eros domina tudo, em coragem nem o próprio Ares ousa resistir. Ares é para os romanos Marte. Ares para os gregos, Marte para os romanos, deus da guerra. Finalmente, Eros é também excelente em sabedoria, porque com o simples toque deixa o poeta a qualquer pessoa, ainda que até então estranho fosse aos musos. Ele é que não nos deixa ficar estranhos uns para os outros, e infunde em todos o sentimento de solidariedade. Promove reuniões como essa, e nas festas, nos coros, nos sacrifícios, favorece a brandura e espelha a rudeza. Torna-nos reciprocamente benévolos e nos livra de toda a malquerença. Alegria dos bons, a admiração dos sábios, a sombra dos deuses. Invejado dos que não o possuem, dos que o não possuem, precioso para quantos dele participam. Faltor do luxo, da delicadeza, das delícias, das graças, da paixão, do desejo. Zeloso dos bons e desprezador dos maus. Nas canseiras, nos tremores, nos desejos, nas conversações, o melhor piloto e companheiro. Sustentáculo e salvador excelente. Glória dos deuses e dos homens. O melhor e mais belo diretor que todo homem deve seguir, fazendo coro solenemente com ele e repetindo o hino que ele próprio entoa para encantar a alma dos deuses e dos homens. Fale este discurso, Fedro, como oferenda de minha parte ao Deus, misto de brinco e seriedade, o máximo que me for possível concatenar. Dá para imaginar algum discurso mais poético, bonito do que esse? Então, aqui o Agatão, né? que é um poeta, ele é um autor trágico, né? Portanto poeta, naquela época o teatro era feito em poesia, acabou de fazer um discurso poético maravilhosamente bem montado em torno do amor. Não que Sócrates não vai implicar com ele, vai, mas que não deixa de ser uma abordagem poética do assunto muito notável, não deixa de ser. É isso que aconteceu agora, né? Os presentes, de fato, se entusiasmam por discurso de Agatão. Vamos ver o que aqui diz os presentes. Os presentes rompem em aplausos estrondosos. Sócrates diz estar confirmando seus temores de que, após o discurso de Agatão, ver-se-ia em apuros. De que jeito não ficar atrapalhado, eu ou quem quer que tivesse de usar da palavra depois de uma oração tão formosa e engalanada? Sócrates admite que não saberia elogiar tão bem como Agatão, mas propõe outra abordagem. Bom, primeira vez que Sócrates entra na conversa, né? Então ele fala assim, olha, depois dessa sua palestra, eu não sei o que eu vou fazer, porque fiquei sem ter o que falar. Foi tão notável a palestra do Agatão, né? Que ele vai dizer, não sei, então em vez de elogiar o Eros, como todo mundo faz, eu vou fazer outra coisa. Eu vou falar de outra coisa a respeito de Eros. E Sócrates agora começa a conduzir a conversa. E percebam com que genialidade, né? Sócrates aqui é Platão, compreende, né? Platão, no fundo, né? Mas com que genialidade filosófica. Reparem, que interessante.
Só então percebi quão ridículo tinha sido ao comprometer-me convosco a também fazer o elogio de Eros, apresentando-me como conhecedor de assuntos amatórios, quando a verdade é que em matéria de elogiar seja o que for, não entendo patavina. Na minha inocência, pensava que seria preciso dizer a verdade em tudo que se falasse do objeto elogiado. A verdade deveria ser o fundamento próprio do discurso, para daí escolhermos o que houvesse de mais belo e apresentá-lo na melhor ordem possível. Essa definição de filosofia é isso, tá? Ou seja, ele, independente do elogio, ele tem que dizer a verdade sobre aquele assunto. Então Sócrates está aqui reafirmando que é filósofo e que não é retórico, como os outros eram. Né? Então o primeiro discurso que é de Fedro é um discurso mítico, o segundo discurso do Pausanias é um discurso sofístico, no fundo é uma tapeação, o terceiro, que é de Erixímaco, é um discurso filosófico, mas é um discurso filosófico ainda precário. O quarto discurso de Aristóteles é um discurso cômico, né? E o quinto discurso de Agatão é um discurso poético. Esses são os discursos que antecederam a Sócrates. E agora ele fará o dele. Olha que incrível. Deixei-me inflar de orgulho ao pensamento que queria falar bem, visto conhecer a maneira certa de elogiar. Mas, ao que parece, não é esse o caminho verdadeiro, senão o inverso. Atribuir ao objeto quanto de belo e de grandioso se possa conceber, sem decidir, primeiro, se tal processo corresponde ou não à realidade dos fatos. Saindo tudo falso, não terá a mínima importância. Nada feito, por conseguinte. Não sei elogiar dessa maneira. Minhas forças não chegam para tanto. A única coisa que posso prometer, se estiver de acordo, é dizer a verdade como a entendo, não segundo a bitola de vossos discursos. Não desejo tornar-me ridículo. Autorizado pelo grupo, Sócrates pede licença para interrogar Agatão, antes de começar seu discurso. E aí começa o raciocínio filosófico de verdade, a partir de agora. Sócrates elogia Agatão por ter afirmado, no início, que seria melhor revelar o que é o amor para depois enumerar as suas obras. Isso é um elogio verdadeiro, né? Não é demagogia com o dono da casa. Porque a filosofia é isso, né? O Sócrates dizia sempre, isso é comprovado, dizia que filosofia é olhar e ver o que é. É a definição mais simples de filosofia. Filosofia é olhar e ver o que é. Quer dizer, filosofia é ser capaz de descobrir o que a coisa é. É isso que ele está dizendo que tem que começar por aí. Então, elogia Agatão, porque Agatão tinha dito, pessoal, vocês por enquanto disseram tudo o que ele fez de bom, mas não disseram o que era o Eros. Agora ele vai dizer o que é Eros. Ele, Sócrates, vai dizer, concordando com Agatão, que sem dizer isso não adianta começar a fazer nada. Sócrates pergunta a Agatão se faz parte da natureza do amor ser amor de alguma coisa ou de alguém. Agatão concorda em que o amor é amor de alguma coisa. Você ama alguma coisa. Ama alguém. Quer dizer, amor é verbo transitivo direto. Embora haja aquela velha poesia que diz que amor, verbo intransitivo. Mas isso é apenas uma maneira de falar. Porque o sujeito que tem amor, são esses bobões, assim, eu amo todo mundo, eu amo a vida, eu amo. Tá? Então, esses bobões, assim, tá certo. Mas amor, em princípio, é amor de alguma coisa. Você tem que ter um objeto direto com o amor. Então, o que só está perguntando para o Agatão, se ele acha que amor é um verbo transitivo direto ou não é. Se quem ama, ama alguma coisa. Sócrates também pergunta ao jovem dramaturgo se o amor deseja ou não deseja aquilo que ele ama. Agatão diz que sim, e Sócrates confirma que isso deve ser necessariamente assim, e que logo só se deseja o que não se tem e que ninguém deseja o que não carece. Então Sócrates acabou de obrigar o Agatão a responder que, primeiro, que amor é desejo de alguma coisa. Alguma coisa que você não tem, porque se você já tem, você não a deseja. Portanto, para que possa existir amor, é preciso que ele seja de alguma coisa, seja um desejo de alguma coisa, e essa coisa você não deve ter. Se você já tem, por que você é desejo? Se você já tem. Parece, ele está fazendo uma conversa que se chama, na linguagem, digamos assim, no apelido que deram a isso, é um diálogo maêutico. Como Sócrates era filho de uma parteira, maêutico significa parir em 9. Em grego, significa que o Sócrates teria apelido com a mãe dele, que um método filosófico socrático é obrigar o interlocutor a responder perguntas, de modo que ele vai descobrindo as respostas sozinho. O método maêutico, que é o método de Sócrates, é o método em que ele não diz nada, mas vai fazendo perguntas tais que o interlocutor é obrigado a concluir certo. Isso significa, na prática, que o método filosófico permita que você discuta qualquer assunto com qualquer pessoa, mesmo um assunto de que você não entende nada. Porque, pelo método de conversar sobre aquele assunto, você vai descobrindo
vai fazendo a descoberta sozinho. É isso que ele está fazendo com Agatão. Faz com todo mundo. Todos os diálogos de Platão, Sócrates arranca do outro as respostas, como ele está fazendo agora, com o Agatão. A mim, pelo menos, Agatão, tudo isso se me afigura maravilhosamente necessário. E a ti? A mim também, respondeu. Bela resposta. Logo, quem é grande não deseja ser grande, como não quer ser forte, que já é forte. Quem já é forte? É impossível, de acordo com o que admitimos, pois ninguém é carente das qualidades que lhe são próprias. É muito certo. Aqui o diálogo dos dois, né? Então, está o outro confirmando que não se pode carecer do que você já tem. Se você carece de alguma coisa, é que você não tem. Não é isso? Muito bem. Então, continuamos. Sócrates continua explicando que aquelas pessoas que desejam o que já têm, querem na verdade continuar tendo no futuro o que têm no presente, como no caso de um indivíduo com saúde querer continuar a ser saudável. Agatão concorda. Esse indivíduo, por conseguinte, e com ele todos os que têm desejos, só almeja aquilo de que não dispõe nem possui em um dado momento. O que não se tem, o que ainda não existe e o de que se carece, eis precisamente objeto do desejo e do amor. Essa é uma conclusão de Platão. Platão, né, Sócrates aqui, né? Então, o que é o amor? O que é? É o desejo de alguma coisa que você não tem e de que você carece. Ou você não tem agora, ou você não terá no futuro. Não é isso? Portanto, é que você deseja continuar tendo no futuro. Parece completamente lógico essa conclusão. É um filósofo trabalhando, agindo no ambiente de discursadores, né? Todos são discursadores. Ele é um que é filósofo. Tá? Continuamos. Sócrates recapitula, sintetizando que o amor é amor de certas coisas, e depois de algo de que sentimos falta. Então aqui está o resumido, o que se pode concluir até agora. O amor é amor de alguma coisa e de algo de que sentimos falta, ou agora ou no futuro. Perfeito, né? Tá? Muito bem. Como todos estão de acordo, Sócrates retoma o discurso de Agatão que atribuía ao amor a concórdia entre os deuses, porque não pode haver amor ao que é feio. Não foi assim que te expressaste? Isso mesmo, respondeu Agatão. Pois falaste com muita propriedade, amigo, lhe teria observado Sócrates. Então, se as coisas se passam realmente desse jeito, só pode haver amor do belo, não do feio. Concordou. E também não ficou admitido que só pode haver amor daquilo de que se carece e do que não se tem? É certo, teria respondido. Nesse caso, o amor é desprovido de beleza e não a possui. Pronto. E agora? Ora, se o amor é alguma coisa que você quer de outra, é alguma coisa, um desejo que você quer de alguma coisa que você não tem, e se o amor é o desejo do belo, então você não tem o belo, logo o amor não pode ser belo de próprio. Não é uma conclusão necessária? É uma conclusão necessária. E essa conclusão paralisa todo mundo, porque ela é paradoxal, porque ela vai de encontro, né, a tudo que até então se havia concluído nessa reunião. Não é isso? Então, Sócrates está dizendo que por aquele raciocínio, o amor tem que ser obrigatoriamente feio. Por quê? Porque se o amor fosse bonito, ele não gostaria de belo. Já seria belo em si próprio, não careceria disso, logo não procuraria. Ora, se deseja aquilo que se não tem, então o amor tem que ser naturalmente feio. Muito bem, vamos ver como é que isso adianta. Vamos lá. Agatão reluta em concordar, e Sócrates avança nas conclusões, aumentando o problema. Já que o que é belo é bom, Eros também estaria desprovido do que é bom. Eu, pelo menos, Sócrates, teria ele respondido, não me sinto em condições de contestar-te. Será, pois, como disseste. Já julgaram a toalha, tá? A verdade, meu caro Agatão, teria ele observado, é que não podes contestar, pois contestar Sócrates não é difícil. Eu não posso contestar a ideia, porque a ideia é incontestável em si. Agora, contestar-me, isso pode. Entendeu? Ele está dizendo que ele não é igual à verdade, ele é apenas uma pessoa, um homem que está falando isso. Não é isso? E agora ele vai introduzir na história uma pessoa chamada Diotima, que não está presente, que é a única mulher referenciada nos diálogos de Platão. Diotima foi a iniciadora nas coisas de amor de Sócrates. Não se entenda por isso que quiser. Ela era uma sacerdotisa e que foi quem ensinou a Sócrates as coisas que ele sabe sobre amor. Ele vai então dizer que ele pensava como Agatão, e que a Diotima provou a ele, Sócrates, que ele estava completamente errado. É esse o diálogo que se segue agora em seguida. Depois de paralisar a plateia com um paradoxo, Sócrates declara que vai reproduzir o discurso sobre Eros que havia ouvido de Diotima, mulher da Mantineia. Diotima é uma sacerdotisa estrangeira da Mantineia,
que durante 10 anos conjurou a peste que ameaçava Atenas na guerra do Peloponeso por meio de sacrifícios. Diotima é iniciadora de Sócrates nas coisas do amor. Sócrates começa o relato afirmando que ele próprio havia defendido a mesma posição de Agatão, a de que Eros é um deus poderoso e amante das coisas belas, mas Diotima provou que ele estava errado. Ela contestou minha proposição ponto por ponto, como fiz nesse momento com a dele, para mostrar que, de acordo com meu próprio argumento, ele não podia ser nem belo nem bom. Nessa altura lhe falei: como assim, Diotima? Nesse caso, Eros é feio e mau? E ela: não blasfemes. Pensas, porventura, que o que não é belo terá de ser necessariamente feio? Sem dúvida. E quem não for sábio será ignorante? Não percebeste que há algo intermediário entre a sabedoria e a ignorância? Que poderá ser? A opinião verdadeira de alguma coisa, sem que se possa justificá-la. Como bem sabes, continuou, nem é conhecimento, pois como poderá haver conhecimento de que não se pode demonstrar, nem ignorância, isso não poder ser ignorância o que o atinge, de algum modo, o real. A opinião verdadeira é qualquer coisa desse tipo, entre a compreensão e a ignorância. Ora, então o que ela está dizendo para ele é que Eros pode não ser necessariamente belo ou feio, mas ser alguma coisa no meio, do mesmo modo que entre o conhecimento e a ignorância também é um ponto médio. Olha, quem é que está nesse ponto médio? Vocês logo podem adivinhar. Hein? O filósofo. O filósofo é esse que está no ponto médio. Tá? Então, aí ele entra aqui com o conceito de ponto médio. Mas não é um ponto médio naquele sentido de aristotélico, de ponto médio entre duas virtudes, uma virtude e um defeito extremo. É ponto médio aqui no sentido de ser alguma coisa que está andando de um ponto para outro. Tá? Aquilo que em grego chama-se metaxi. Metaxi é a palavra grega para isso aqui, não está no texto, mas é metaxi. Vamos ver como é que a Diotima explica para Sócrates melhor essa ideia. Diotima insiste em que Eros pode não ser feio ou mau. Está errado ali, né, o mal? Mal, é mal com U, pessoal. Está errado sim. Mas há algo entre esses dois extremos. Continuando, Diotima afirma que ela e Sócrates não estão colocando Eros entre os deuses. Para o espanto do filósofo, ela justifica essa conclusão, dizendo que por Eros não ter coisas boas e belas, não pode estar entre os deuses, porque aos deuses não falta nada. Pronto, acabou a Diotima de dizer que Eros não pode ser um deus. Porque se Eros está entre o bem e o mal, e Eros precisa do bem, então não pode ser um deus, porque os deuses não precisam de nada, os deuses já têm tudo que eles têm. E ela vai confirmar que Eros não é um deus realmente, não se trata de um deus, que ela fará agora no próximo capítulo. Vamos lá. Que será então Eros? Perguntei. Mortal? De forma alguma. Então, o que é? Como no caso anterior, algo intermediário entre mortal e imortal. Como assim, Diotima? Um grande demônio, Sócrates. Daimon, em grego, não tem o sentido cristão de capeta, mas de espírito. E como tudo que é demoníaco, ela é intermediária entre os deuses e os mortais. Então, a Diotima está dizendo para o Sócrates que Eros não é um deus. Porque se fosse um deus, não careceria de nada. Mas Eros carece do quê? Do belo. Ou seja, ele está entre o belo e o mal e o bem, o belo e o feio. E ele está, como está intermediário, precisa de uma coisa que ele não tem. Ora, se fosse um deus, não poderia ser Eros um deus. Porque Deus não precisa de nada. E ele portanto, não pode ser um deus. Ele é um espírito. É um daimon. E não é um deus, propriamente dito. Continuamos. Diotima esclarece que Eros interpreta e leva para os deuses o que vai dos homens, e para os homens o que vem dos deuses. De um lado, preces e sacrifícios. De outro, ordens e as remunerações dos sacrifícios. Colocado entre ambos, ele preenche esse intervalo, permitindo que o todo se ligue a si mesmo. Permitindo que o todo se ligue a si mesmo. Importantíssimo comentário, absolutamente importante para entender depois tudo. Tá? O todo liga-se a si mesmo. Dele procede a adivinhação e a arte dos sacerdotes, em relação aos sacrifícios e iniciações, aos encantamentos, ao vaticínio em geral e à magia. Os deuses não se misturam com os homens. É por meio desse elemento que os deuses entram em contato com os homens e se torna possível o diálogo entre eles, tanto no estado de vigília como durante o sono. O perito em tais assuntos é demoníaco, enquanto o homem entendido em outras artes, nos diferentes mistérios, não passa de um obreiro comum. Os demônios são em grande número e da mais variada espécie. Eros é um deus. Portanto, Eros não é um deus, Eros é uma espécie de espírito, uma espécie de atitude. É assim que a Diotima está tentando resolver filosoficamente o problema aqui. Não é? Porque se Eros é um deus, ele não lhe falta nada. Então ele não poderia ser
um sujeito que procurasse o bem, o bom. Ora, se Eros não procurasse nada, seria um mortal, seria alguma pessoa sem consciência do que é bom. Então Eros não pode ser nenhuma coisa nem outra. Eros tem que ser uma coisa intermediária, mas ser intermediária é um espírito, não é um Deus propriamente dito. E já vai ficar bem clarinho aí na sequência. Diotima conta que, na verdade, Eros é filho do expediente, Poros, pode ser traduzido também por cobiça, rico do expediente e capacidade de aquisição. Poros é filho de Metis, a astúcia, que, embriagado de néctar, concebeu com a pobreza, Pênia. Pode ser traduzido também como privação, carência ou indigência. Durante uma festa de aniversário de Afrodite, a qual Pênia havia ido mendigar. A Pênia, em grego, significa privação. Você fala em leucopenia, né? Leucopenia, falta de glóbulos brancos. Essa palavra tem o mesmo problema que estratégia, ambrosia, essas coisas. Porque o grego é uma língua que tem índole proparoxítona. Então o grego fala índole paroxítona. O grego fala ambrosia, fala estratégia, fala que mais? Peninsola e fala penia. Tá? Acontece que essas palavras que eu acabei de falar não vieram ao português pelo caminho do grego, vieram pelo caminho latino. E os latinos têm índole proparoxítona. Então, os latinos não dizem peninsola, dizem península. Os antigos não dizem ambrosia, dizem ambrósia. Os latinos não dizem estratégia, dizem estratégia. E não dizem penia, dizem pênia. Então, como nós somos filhos do latim, linguisticamente falando, nós não temos direito de pular por cima da nossa mãe e irmos lá fletar com o grego desse jeito. É por isso que a gente tem que manter aí a ordem desse negócio e continuar usando a sílaba tônica proparoxítona, porque em português, já que nós vivemos essas palavras todas do latim, nós temos que manter a fidelidade a essa origem. Por isso que não é penia, é pênia, porque é do latim que nos veio a palavra e não direto do grego, que falaria penia. Por isso que o melhor seria falar leucopênia do que leucopenia. Mas é claro que também não seria eu que vou mudar agora isso, tendo já se consolidado essas coisas todas, etc. Agora, essa história é magnífica. No aniversário de Afrodite, e seria essa a razão pela qual Eros seria tido como filho de Afrodite, nesse aniversário, a tal da Pênia, que é a miséria e a necessidade, vem mendigar. Chegando lá, ela não consegue muito sucesso, mas tem lá um fulano chamado Poros, que toma um porre de néctar, que o vinho ainda não tinha sido descoberto nessa altura. Tomou um porre de néctar, não sei como é que faz para tomar um porre de néctar, mas a verdade é que tomou, e está dormindo no jardim, e ela então vê uma chance maravilhosa de se aproximar lá do Poros. E ela então, estando o Poros em estado assim, meio semi-inconsciente, transa com ele, e dessa transa que nasce Eros, como resultado dessa mãe e desse pai. Portanto, o que a Diotima está contando é que a verdadeira história do nascimento de Eros não é nenhuma das outras histórias que existem antes, não é aquela primeira, em que ele acontece no começo dos deuses, nem ele é filho de Afrodite, de verdade. Ele é apenas dito filho de Afrodite porque ele nasceu no dia, foi concebido no dia do aniversário de Afrodite. Mas não porque ele seja filho material, concreto de Afrodite. E ele é filho de quê? Ele é filho da necessidade, ou seja, da matéria, associada com o quê? Com um fulano chamado Poros, que é justamente aquele fulano cuja existência é voltada para resolver os problemas e de obter sucesso, porque ele é também chamado de expediente, capacidade de aquisição. Ou seja, o Eros é o resultado da combinação da necessidade humana com o desejo de superação humana. Entenderam? A simbologia maravilhosa dessa história? É isso que a Diotima está contando para o Sócrates, qual é a verdadeira história do nascimento de Eros. Da matéria e da tendência à superação humana, que é o Poros. Porque o Poros é a sublimação humana, é a superação humana. Porque o Poros é o quê? Ele é filho da malícia. Né? Filho da malícia. O que é filho da malícia? Não é isso? Ele é filho da astúcia, desculpe, né? Mais do que malícia. Ele é aquele sujeito que consegue, com a habilidade que ele tem, conseguir encontrar soluções para os seus problemas. Isso aqui é Poros, o significado de Poros. Por isso que ele se chama aí a capacidade de aquisição, capacidade de expediente. Expediente em que sentido?
Ele é o sujeito que maliciosamente consegue tudo o que ele quer. Então, o Eros é filho da pênia, que é pênia, que é falta, penúria, pênia é miséria. E ao mesmo tempo da necessidade de superar essa miséria, que é o que é estabelecido pelo pai. Por isso é que ele é do jeito que ele é. Olha só como ela vai explicar isso. Olha que maravilha de explicação. E porque filho de expediente e pobreza, tocaram-lhe os seguintes predicados. Para começar, é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo, conforme creu o vulgo. Ao revés disso, é áspero, esquálido e sem calçado nem domicílio certo. Só dorme sem agasalho ao ar livre, no chão duro, pelas portas das casas e nas estradas. Tendo herdado a natureza da mãe, é companheiro eterno da indigência. Por outro lado, como filho de tal pai, vive a escogitar ardias para apanhar tudo que é belo e bom. É bravo, audaz, expedito, excelente caçador de homens, fértil em ardis, amigo da sabedoria, sagacíssimo, filósofo o tempo todo, feiticeiro temível, mágico e sofista. Por natureza, nem é mortal nem imortal, porém num só dia floresce e vive, ou morre para renascer logo depois, quando tudo lhe corre bem, de acordo sempre com a natureza paterna. O que adquire hoje perde amanhã, de forma que Eros nunca é rico nem pobre, e se encontra sempre a meio caminho da sabedoria e da ignorância. Mas quem é que é isso, meu Deus? É mais ou menos o próprio ser humano que é assim. Então ela explica pela mitologia do nascimento de Eros, essa mitologia nova, que ela está propondo aqui, que Eros é uma espécie de ser intermediário. Como o filósofo é entre o conhecimento e a ignorância, também Eros é uma espécie de ser intermediário. Ele não é um deus, ele é um ser intermediário. E a partir dessa ideia, tudo se esclarecerá. Reparem que coisa interessante. Verá agora 2 ou 3 parágrafos aqui arrepiantes. A sacerdotisa continua esclarecendo que, pelo mesmo critério, os deuses não se dedicam à filosofia. Os deuses são sábios e os ignorantes são poucos, porque acham-se sábios. O Eros, ele não é um deus, porque os deuses nunca estudam filosofia, porque já sabem tudo. E os ignorantes também não estudam porque acham que sabem tudo. Então só se interessa por filosofia o sujeito que está no meio do caminho, que sabe que não sabe e ao mesmo tempo se interessa para saber mais. Esse é o filósofo, tá? O filósofo é isso. Nesse caso, Diotima, lhe perguntei, quem é que se ocupa com a filosofia, se não o fazem nem os sábios nem os ignorantes? Até para uma criança, me respondeu, é claro que são os que se encontram entre uns e outros, estando Eros incluído nesse número. A sabedoria é o que há de mais belo. Ora, sendo Eros amante do belo, necessariamente será filósofo ou amante da sabedoria, e como tal se encontra colocado entre os sábios e os ignorantes. Diotima encerra o raciocínio, asseverando que aquilo que amamos é, realmente, belo, delicado, perfeito e bem-aventurado, mas o amante em si é de natureza muito diferente. Entendeu? Aquilo que a gente ama é bom, belo e maravilhoso, mas o amante em si não. Porque se ele fosse tudo isso, ele não precisaria ser amante, não seria amante, ele já estaria perfeito. O amante necessariamente tem que ter partes boas e partes ruins. Tem que ter alguma pênia, alguma insuficiência, e ao mesmo tempo tem que ter o desejo, poros, de conseguir produzir algum conhecimento. Entenderam? Está explicando o que é o Eros? As conclusões que ela fará são notáveis, magníficas, tá? Vamos em seguida. Diotima continua a interrogar Sócrates, perguntando-lhe, quem ama as coisas boas, que deseja? Sócrates responde-lhe, possuí-lo. A sacerdotisa quer saber se esse sentimento é comum a todos os homens. Como Sócrates confirma, ela quer saber então porque de alguns dizemos que amam e de outros não. Ela está aplicando o método socrático com o próprio Sócrates. Tá? Como Sócrates não sabe explicar, ela esclarece que isso se dá porque destacamos uma espécie particular de amor e lhe damos o nome do todo. Para os homens em geral, a apetência do bem sob todas as suas manifestações é o grande e ardiloso amor. Porém, todos os que se afanam noutras direções, a das práticas lucrativas, dos exercícios físicos ou a da filosofia, não dizemos que amam ou que são amantes. Somente os que seguem uma forma particular de amor e a ela se dedicam é que recebem o nome de todo o gênero. Amor, amar, amante. É possível que tenhas razão, lhe falei. Sim, continuou. Existe uma teoria segundo a qual amar é procurar a outra metade de si mesmo. Essa teoria do Aristófanes, né? Porém, o que minha teoria afirma é que amar não será a procura da metade nem do todo. Se essa metade, meu caro, e esse todo não forem bons. A prova disso é que os homens permitem que lhes amputem as mãos ou os pés, sempre que consideram prejudiciais essas partes do corpo. Ninguém se apega, quero crer, ao que lhe pertence, salvo se dermos denominação de bom ao que nos é próprio e faz parte de nós mesmos,
e de mal ao que nos é estranho. Porque fora do bem, nada mais os homens amam, não te parece? A sacerdotisa insiste que, em todos os casos de amor, quem ama procura o bem. O amor, em resumo, arrematou, é o desejo de possuir sempre o bem. Entenderam o que a Diotima fez? Ela acabou de redefinir o amor como sendo uma espécie de desejo. Mas desejo do quê? De ter o bem. O bem é o objeto final do nosso desejo. O bom é que é o desejo das coisas. E é esse desejo pelo bom que unifica todos os tipos de amor. Agora, como todos os tipos de amor são muito complicados, ela fará agora uma hierarquização do que são esses tipos de amor. E aí aprendam uma vez, por favor, que a principal marca da filosofia de Platão é a ideia da hierarquização das coisas. Platão é um sujeito que hierarquiza tudo. É ele que traz o conceito de hierarquia nas coisas. E não há nenhum texto platônico tão importante como esse aqui para mostrar isso. Veja o que ela fará em seguida com a hierarquização das coisas do amor. Estabelecida essa premissa, Diotima prossegue para tipificar uma modalidade de ação chamada amar. Segundo ela, todos os homens são fecundos segundo o corpo ou o espírito e têm desejo de procriar. Ora, procriar no seio não é possível, terá de ser no belo. A união do homem e da mulher é geração, obra divina, participando assim da imortalidade do ser mortal pela concepção e pela geração. Porque o amor, Sócrates prosseguiu, não é o amor do belo, como imaginas. Que é, então? Procriar e gerar o belo. Pois que seja, lhe falei. É isso mesmo, continuou. Mas por que geração? Por ser por meio da procriação que os mortais participam da eternidade e da imortalidade. Há pouco admitimos que o desejo da imortalidade está necessariamente ligado ao bem, visto dirigir-se o amor para a posse perpétua do bem. A conclusão forçosa desse argumento é que o amor é o anseio da imortalidade. Então, procurar o bem é, no fundo, ansiar a imortalidade. Porque o bem maior é o bem eterno, aquele que se verá sempre. Portanto, é o bem associado à imortalidade. Logo, ela faz uma evolução aqui, dizendo que do bem está se falando em imortalidade. Para isso, então, é que ela consegue agora fazer a hierarquização das coisas de amor. Repare, por favor. Sócrates relata que a sacerdotisa, em conversa subsequente, havia indagado sobre a causa da disposição amorosa. Como ele não sabe, ela lhe ensina que a natureza mortal procura, tanto quanto possível, ser eterna e imortal. Ora, a geração é o único meio para atingir esse fim, como deixar sempre o ser novo no lugar do velho. De cada ser vivo costuma dizer-se que vive e é idêntico a si mesmo, como dizemos que é o mesmo indivíduo que vai da infância à velhice. É denominado mesmo, conquanto nunca conserve consigo as mesmas coisas, pois não cessa de renovar-se, com perdas incessantes dos seus elementos constituintes. Não te admires, portanto, de que todos os seres se mostrem tão apegados aos seus rebentos, pois é só com vistas da imortalidade que lhes é inerente tamanho zelo e tanto amor. Aos seus filhos. O amor das pessoas aos filhos vem desse fato. Diotima aprofunda o raciocínio. Estou certo de que só pela imortalidade do mérito e pela fama gloriosa que todos fazem o que fazem, e com tanto maior empenho quanto mais nobres forem, pois não há quem não ame a imortalidade. E agora, nas duas próximas páginas, virá o ápice, o clímax desse diálogo, em que a Diotima descreverá de fato o que é o amor. Agora entenderemos tudo. Os indivíduos, prosseguiu, cuja força fecundante reside apenas no corpo, voltam-se de preferência para as mulheres. É a sua maneira peculiar de amar, a fim de gerar filhos, e por esse modo assegurar para si próprios, conforme creem, a imortalidade, ventura e renome duradouro. Então a primeira maneira de você se tornar imortal é fazendo filhos, que é, portanto, um objeto do amor. Mas essa não é a única maneira, e agora ele vai explicar quais são as outras hierarquicamente superiores. Os fecundos na alma? Sim, porque há também pessoas, me falou, cuja força fecundante reside na alma, muito mais ativa do que a do corpo, com relação às coisas que convém à alma conceber e procriar. E que lhes convém conceber? A sabedoria e as demais virtudes de que, precisamente, os poetas são os pais, e os artistas dotados de espírito inventivo. A porção mais importante e bela da sabedoria, continuou, é a referente ao governo da cidade e à organização da família, o que recebeu o nome de prudência e justiça. Prudência é froneses, justiça é dique. Prudência é froneses, justiça é dique. A sacerdotisa explica que quando estes homens divinos resolvem procriar, procurarão o belo em toda parte, e se coincide encontrar uma alma bela, generosa e bem-nascida, alegre-se sobremodo com essa dupla beleza, a do corpo e a da alma. Repare que o que ela está fazendo é deslocando o sentido de desejo
do belo, do bom para do corpo, que é essencialmente o desejo pederástico, né, pelo corpo, para a alma. Quer dizer, ela está levantando o alvo do que seja desejado. Né? Repare, interessante. Convivendo com a beleza, segundo penso, em contato com ela, gera e dá nascimento às coisas de que havia muito sua alma estava prenhe. Perto ou longe, não pensa em mais ninguém, e cria juntamente com ele o produto dessa união. A comunhão de semelhante par é muito mais íntima do que a que se observa entre pais e filhos, porque estreitada com laços afetivos muito mais firmes, de se possuírem em comum filhos mais belos e mais imortais. Não há quem não prefira os filhos dessa natureza da geração humana, quando olha com virtuosa inveja para Homero, Hesíodo e outros excelentes poetas, e reflete nos produtos que nos legaram e lhes granjearam glória e memória imperecível. Quer dizer, o produto, né, que vem, os filhos que Homero e Hesíodo produziram nas suas grandes obras, são mais valiosos, de certo modo, do que apenas aqueles produtos dos filhos reais, concretos. Ou então, caso queiras, continuou, quando considera a qualidade dos filhos deixados por Licurgo na Lacedemônia, que é um legislador, defensão e salvaguarda da Lacônia, que é a defesa e salvaguarda da Esparta, né? Lacônia e Esparta, e por assim dizer, de toda a Hélade. Entre vós outros, também, Solão é venerado por haver concedido vossas leis, assim como entre os helenos e entre os bárbaros outros, mais por toda parte. Entre os bárbaros outros, mais por toda parte, produziram um sem número de obras excelentes e geraram de mil modos a virtude. Eu gosto porque ele vai estar falando com os atenienses, né? Solon é um legislador ateniense. Estava falando antes dos espartanos, agora está falando dos atenienses. Isso é Diotima, que é estrangeira, falando com Sócrates, dizendo para ela que as realizações humanas são muito maiores do que os próprios filhos. Por causa de tais filhos já foram instituídos muitos templos em seu louvor, o que jamais fizeram por seus pais da geração carnal. Diotima diz a Sócrates que ele poderia ser iniciado até aquela altura dos mistérios do amor, mas não sabe se ele tem capacidade de ser iniciado no último degrau, o da contemplação a que tendem todos os anteriores. Ela continua. E aqui vem toda a definição central do que é o amor na visão de Platão. Quem quiser percorrer nessas questões o verdadeiro caminho, deve começar desde a infância a procurar belos corpos. De início, se dispuser de um dia seguro, amará apenas um corpo, ocasião propícia de gerar belos discursos. O primeiro amor que se concreta é o amor de uma outra pessoa. Você se namora por um corpo de uma outra pessoa. De seguida, compreenderá que a beleza de um determinado corpo é irmã da beleza de outro qualquer, e que, se ele tiver de empenhar-se em pós da ideia do belo, fora o cúmulo da insensatez, deixar de perceber que todos os corpos belos... Não, deixar de perceber que a beleza de todos os corpos é uma só. Aí quando você olha com um pouco mais de calma, percebe que a beleza dos corpos é toda uma só. E que, portanto, não é mais possível ficar apenas com o corpo. Não quer dizer que você deve ficar com todos ao mesmo tempo, não é essa a ideia. Quer dizer apenas que você deve subir um grau superior da noção de beleza, que ele vai contar o que é. Alcançado esse ponto, tornar-se-á apaixonado de todos os corpos belos e relaxará, por outro lado, a violência do amor de um único corpo, que passará a desprezar por haver reconhecido a sua insignificância. Aí nesse ponto você descobre que o corpo em si é belo, mas ele não é em si suficiente para produzir um objetivo amoroso, e que a gente deve deixar o corpo físico para lá, que é exatamente o contrário do que todos esses pederastas aí anteriores estavam querendo dizer, tá? Muito bem. Pois não. Então é verdade essa teoria, o homem se apaixona pela mulher, mulher pelo homem, e a admiração já se comparece Eu sempre achei que isso é a definição de homem, né? O homem que acha isso. O homem talvez se apaixone mais pelo físico da mulher, mas a mulher instintivamente se apaixona mais pela outra. É um pouco, mas as mulheres modernas fazem a mesma coisa, né? Não é assim, eu sempre achei pessoalmente que os homens afetizavam o afeto, que os homens afetizavam o erótico e as mulheres erotizavam o afeto. Mas eu sou desmentido o tempo todo por essa teoria, né? Ainda pela realidade, portanto não sei mais se acredito nisso. Porque me parece que há um culto do corpo generalizadamente hoje, que é o culto típico do Kali Yuga. O Tei Kasek dizia, nos 30, que chegará um tempo, logo logo, em que o único valor predominante é o valor corpóreo. Então, num mundo que é um mundo baseado na cultura da academia,
na cultura do spa, na cultura da beleza física. É um mundo que, de alguma maneira, tendeu, né, para o corpo. O que acontece, portanto, comparado com o que está aqui, é que isso que o mundo moderno faz é o contrário da própria tese platônica, que ele está explicando aqui. Vamos até o fim, que daí vai ficar mais fácil de entender. Quer dizer, começou com um corpo, né? Não é isso que Platão disse? De um corpo belo passou-se a vários corpos belos. Como você percebe que os corpos belos são todos a mesma coisa, você os abandona automaticamente. E aí passa para a alma, tá? É isso que ele está dizendo, tá? Vamos ver o que ele diz a alma. Daí por diante, terá de achar que a beleza da alma é muito mais preciosa do que a do corpo, de forma que uma alma de dotes excepcionais, até mesmo um corpo carecente de vício, é quanto lhe basta para amá-la e dela cuidar, e gerar belos discursos, cultivando, de preferência, os temas que contribuem para a formação dos jovens. Passando daí para a contemplação da beleza dos costumes e das leis, compreenderá que a beleza é uma só em todos os casos, para concluir, afinal, pelo nenhum valor da beleza corpórea. Espera aí, pessoal, entenderam o que ele está dizendo? O que ele está fazendo aqui é nada mais nada menos do que definindo que seja o amor platônico. Você nunca ouviu falar em amor platônico? Então, o amor platônico está sendo definido nesse parágrafo aqui. Ele está dizendo assim, começa com o amor físico, começa com o corpo. No corpo você percebe que todos os corpos bonitos são o mesmo amor, são a mesma beleza. Então você abandona isso e passa para a alma. Na alma você percebe o seguinte, que a alma leva para a percepção das coisas da cidade, das leis, etc, etc. Quando você fez isso, você já começou a perceber que a verdadeira beleza não é corpórea. A verdadeira beleza está acima do corpóreo. O que vai remetê-lo para níveis maiores, superiores de beleza. Tá? Que é o que ele vai continuar explicando aqui. Dos costumes passará para o estudo das ciências, a fim de contemplar também sua beleza muito própria, e abrangendo assim, num único lance de olhos, o âmbito tão vasto da beleza. Não se deixará prender servilmente a beleza de um único objeto, a de um adolescente, por exemplo, de alguma pessoa ou ocupação isolada, a maneira de escravo sem empréstimo e de poucas falas, porém voltado para o vasto oceano da beleza, e dominando-o com a vista, gerará belos e magníficos discursos, com que brotarão pensamentos a rodo do seu inesgotável amor à sabedoria, até que, robustecido e aperfeiçoado, alcance o conhecimento único do belo que passarei a relatar. Agora, continuou, presta máxima atenção para o que vou dizer. Olha só, ele está chamando de quem está ligado à beleza de uma única coisa, como de um adolescente, como aquele pessoal, é uma pessoa de ocupação isolada, a maneira de escravo sem empréstimo. Ou seja, alguém que é apenas vítima dos seus desejos carnais e corpóreos. Está fazendo aqui, portanto, um discurso terrivelmente contra a pederastia. O Platão, nesse momento aqui, pela boca da Diotima, né? Muito bem. Aí ela vai continuar a aprofundar. Tá? O que acontece com a pessoa que chega no limite dessa perseguição do belo? Diotima prossegue dizendo ao seu discípulo Sócrates que quem tiver percorrido o caminho do conhecimento amatório perceberá de súbito uma beleza e natureza maravilhosa, sempre eterna, que não conhece nascimento ou morte, não aumenta nem diminui. Quem faz da multiplicidade cá de baixo... A multiplicidade aqui de baixo, apenas para quem não está lembrado da filosofia platônica, Platão, eu acho que aqui agora valeria a pena fazer um pequeno intervalozinho aqui nesse assunto, para a gente começa do início desse parágrafo da filha. Mas é assim, Platão, deixa eu contar para vocês, senão vocês não vão entender o que vem em seguida, que é fundamental. Então, a ideia central de Platão é assim, é que existe um mundo sensível, que são esse mundo aqui, das coisas, tá? Esse mundo sensível aqui é um mundo sujeito ao devir, é um mundo que está sujeito ao tempo, ao espaço, à passagem do tempo. Como esse mundo está sujeito à passagem do tempo, ele é imprevisível, na verdade, eu nunca posso dizer nada sobre ele, porque o fato de que as coisas são como são, não me garante que elas continuarão sendo como serão. Por exemplo, o fato de que a chuva cai do jeito que cai, o fato de que as crianças nascem do modo que nascem, o fato de que a grama cresce do modo que ela cresce, eu posso imaginar que é provável que continue assim, mas garantia mesmo eu não tenho. Por quê? Porque se tudo que existe está sujeito à ação do tempo e à ação do devir, portanto, que garantia como eu posso afirmar que as coisas continuarão se repetindo daqui para frente? É por essa razão que tanto Aristóteles quanto depois, muito tempo depois, Félix Revezon e modernamente Rupert Sheldrake acham que não há leis na natureza.
que a natureza não é alguma coisa que tenha leis. A natureza tem uma espécie de hábito. A natureza só tem hábitos. Leis mesmo não tem. Porque eu não posso garantir de modo nenhum que tudo que aconteceu até hoje continuará acontecendo do meu modo. Em nome do que eu vou garantir isso? Eu não posso garantir nunca isso, eu posso ter uma boa expectativa de que vai ser assim. Mas como é que eu posso garantir? Não posso. Porque se eu não conheço o futuro, como é que eu posso garantir que os fenômenos naturais continuarão sendo do jeito que são? Ora, se eu não posso garantir que os fenômenos da natureza serão constantes, eu não posso estabelecer nenhuma lei para a natureza. A natureza, portanto, rigorosamente falando, não tem lei nenhuma. Ela tem apenas expectativas fortes, probabilidades grandes, mas lei mesmo não tem. Por quê? Porque a natureza está submetida a um processo que não acabou ainda, e quem é que pode garantir que durante esse processo aqui para frente as coisas não serão diferentes? Me parece a vocês de bom senso isso? Existe, portanto, na natureza, nesse mundo sensível, uma irrealidade, um irracionalismo total. Não é possível, por exemplo, eu estabelecer equações matemáticas prendendo determinados processos físicos, químicos, biofísicos, que for, em equações. Porque como eu posso garantir que aqueles processos continuarão acontecendo daquele jeito? Não posso. Há um biólogo moderno, que eu sempre mando todo mundo ler, chamado Rupert Sheldrake, que é o autor da melhor das teorias sobre isso, que é a teoria da ressonância mórfica, que diz... É o quê? Campos mórficos, é a ressonância mórfica, ou campos mórficos. Rupert Sheldrake, que é um biólogo genial, que diz, um biólogo inglês, digo, que diz que as coisas são como são porque o passado as fez ser como são, mas que pode haver alguma modificação de modo que as coisas podem ser diferentes, até mesmo nos fenômenos não vivos, dos fenômenos físicos do mundo não vivo. Bom, então o que acontece? Platão vê nesse mundo real, sensível, um mundo um pouco incompreensível por causa disso. Ele, embora seja um mundo real que nós de fato vemos, ele é um mundo um pouco enigmático em última análise. Nós nem sabemos para onde é que ele vai. Portanto, Platão criou a ideia de que existia acima desse mundo um mundo superior, suprassensível, não mais sensível, mas suprassensível, onde estão as formas e as ideias. Ou seja, aquilo que está aqui embaixo, no nosso mundo, é apenas um reflexo mais ou menos imperfeito daquilo que está perfeitamente determinado nesse mundo aí, digamos, suprassensível, das formas e das ideias. É mais ou menos assim. Os cachorros que existem nesse mundo são todos diferentes e todos, nenhum deles é o verdadeiro cachorro. Nem mesmo o seu é. Embora você ache que o seu é o único verdadeiro cachorro que existe, não é assim também. Quer dizer, os cachorros que vocês têm em casa são tentativas mais ou menos bem-sucedidas, ou mais ou menos mal-sucedidas, de reproduzir um cachorro ideal que não existe nesse mundo sensível, mas existe no mundo supersensível. Então, o que a filosofia platônica nos diz é que só o que é verdadeiramente real é o que está nesse mundo supersensível, e nesse mundo de baixo aqui nós só temos pálidas imagens desse mundo de cima. E a história platônica que explica isso melhor é o tal do mito da caverna, que é o mito que narra justamente esse engano, esse auto-engano que faz o sujeito aqui embaixo, achando que o que ele está vendo é o real, quando na verdade ele está vendo apenas são sombras do real. O real está aqui nesse mundo supersensível. Ok? Então, até agora compreendendo isso? Parece claro? Durante toda a história da humanidade, achou-se que isso era assim, que essa era a ideia de Platão. E, de fato, se você for ler Platão, ele sempre diz isso para você. Só que aparece Giovanni Reale, esse homem aqui, e diz assim, não, mas isso não é possível. Porque assim nós não entendemos Platão. Portanto, deve haver na filosofia platônica um conjunto de leis não escritas, tá? Um conjunto de regras e de lições não escritas, que ele só deve ter contado para os iniciados e não colocou nos seus diálogos, porque convenhamos, né? Essa história que nós estamos lendo, qualquer pessoa lê. Não é uma história feita para filósofos. Compreende, né? Que não é, né? Vocês reparam que é uma história feita para uma pessoa normal. Quer dizer, dentro dos ensinamentos secretos da academia platônica, deve ter havido uma segunda navegação. A primeira navegação
é essa, de que o que existe de verdade não é o que está aqui no mundo sensível, ó, não é isso aqui, tá? É isso que está no mundo das ideias e das formas, que está aqui. Há um terceiro mundo acima desse, que é a segunda navegação, porque a primeira é desse primeiro mundo, e esse terceiro mundo é onde estão os princípios fundamentais das coisas, ou seja, aquelas coisas que possibilitam a existência das formas e das ideias, que por sua vez possibilitam a existência das coisas sensíveis aqui embaixo. E essa segunda navegação, que seria desse primeiro mundo, é o mundo dos princípios fundamentais metafísicos verdadeiramente, a partir dos quais tudo poderia ser possível. Pois essa é a tese desse livro. É uma tese brilhantíssima e é perfeita. Você lê o livro e concorda com ele sem nenhuma possibilidade de divergência. Porque aí, quando você começa a olhar para isso, você começa a entender o Platão com muito mais clareza. Ora, o que é que isso significa na prática? Significa que o Platão nunca escreveu, porque isso ele contava apenas para os iniciados, que existem leis que são leis eternas, que são as leis divinas, que são as leis que estão acima desse grupo intermediário, esse grupo que antes era o máximo e agora é apenas o intermediário, de ideias e de formas, e essas leis são leis absolutas e metafísicas. Pois, por incrível que pareça, a pessoa que escreveu o livro mais próximo de compreender que leis são essas é o Mário Ferreira dos Santos, que escreveu um livro chamado A Sabedoria das Leis Eternas, que é muito próximo das leis fundamentais do Platão. O livro Sabedoria das Leis Eternas, de Mário Ferreira dos Santos, transcreve um conjunto de leis sobre como funciona o mundo, que estão muito próximas dessas próprias leis platônicas, que nunca estão explícitas em Platão, mas estão sempre indiretamente implícitas em Platão. Então, com isso, vocês estão entendendo agora que a filosofia de Platão estabelece que há 3 níveis de realidade. A realidade sensível, o mundo sensível, esse aqui, esse que a gente pode bater, tocar, esse concreto aqui que pesa, que é tocável e tal. Esse mundo, na verdade, é apenas um mundo imperfeito, é um mundo irracional, do qual eu posso entender um pouquinho. Esse é um mundo objeto da ciência, mas é um mundo precário. Eu não sei nada, não sei como é que ele vai ser daqui para frente. É um mundo extremamente precário, extremamente incerto. Acima desse mundo há o mundo das ideias e das formas, que é um mundo em que, por exemplo, existe o cachorro ideal, existe a bondade ideal, existe a música ideal, existe a cor branca ideal, existe o pôr do sol ideal, existe o planeta ideal, existe o ar ideal e assim por diante. Mas esse mundo aí não pode existir por si próprio. Ele deve estar subordinado a algumas leis que são genéricas e que são realmente metafísicas. Portanto, Giovanni Reale então faz esse próximo passo, mostrando que há um mundo superior a tudo isso, que é o mundo dos princípios eternos, onde existe a eternidade. Então, há um mundo de eternidade bem no alto de tudo isso, que é o mundo de Deus, e abaixo de tudo isso existe o mundo da circunstância, da temporalidade, onde essas coisas físicas existem. E entre esses dois mundos existe um mundo intermediário chamado mundo das formas. Essa é a filosofia platônica de verdade. Se você não ler o Giovanni Reale, você não consegue entender isso, porque você fica preso naquela ideia dualista, de que a filosofia platônica é uma dualidade entre o que é sensível e o que é não sensível, o que é sensível e o que é intelectível, tá? Intelectível, aquilo que está acima. Mas, na verdade, a filosofia platônica tem mais um degrau. E esse degrau não era perceptível porque não está escrito em lugar nenhum. Quer dizer, aí o Giovanni Reale diz que são as leis não escritas de Platão, que estão implícitas nas outras coisas que ele escreveu, que têm de existir para Platão poder funcionar como filosofia. É de se imaginar que o Platão, na sua escola, não desse essa aula a não ser para um pequeno grupo de pessoas. Essa aula é profundamente pitagórica. Então, quando Mário Ferreira dos Santos, que é um pitagórico, faz um livro chamado Sabedoria das Leis Eternas, estabelece lá as leis que ele acha que são as eternas, ele está, na verdade, apenas descrevendo as leis eternas platônicas, que se tornaram platônicas na medida em que Platão foi se tornando cada vez mais pitagórico, como eu contei para vocês aqui no início dessa história. E é isso que nós temos que entender para continuar lendo o que acontece agora, porque nesse parágrafo agora teremos uma enorme quantidade de fatos novos. Filha, por favor.
Quem parte da multiplicidade cá de O baixo? que é a multiplicidade aqui de baixo? É o mundo sensível, onde tem milhares de cachorros. Olha, Curitiba tem 400 mil cachorros, parece. Tá? 400 mil cachorros em Curitiba. Toda essa multiplicidade de cachorros aqui em Curitiba corresponde a um cachorro ideal no mundo das formas, que é um só. Tá? Um cachorro ideal que é um só. Mas o cachorro, para poder existir, está subordinado a leis, não é? Por exemplo, a lei da unidade, que está lá no Mário Ferreira dos Santos. Tudo que existe, existe unitariamente, que é, por sua vez, um conjunto de leis que estabelecem estruturas da realidade que estão acima. Tá? Então ele está falando do quê? De baixo para cima, tá? De baixo para cima. Acompanhe, por favor. Quem parte da multiplicidade cá de baixo, sob a orientação firme do amor dos jovens, e começa a perceber aquela beleza, é certeza encontrar-se perto da meta ambicionada. Só assim deve alguém entrar ou ser levado pelo caminho do amor, partindo das belezas particulares para subir até aquela outra beleza. Do mundo sensível para o mundo supersensível, para o mundo das ideias, para o mundo da eternidade. Compreenderam o que ele quer fazer? Ele quer trazer o sujeito do mundo sensível, onde está o belo corpo, para níveis cada vez mais abstratos de beleza, até chegar à única beleza real, que é a beleza eterna. E servindo-se das primeiras como de degraus. De um belo corpo passará para dois, de dois para todos os corpos belos, e depois dos corpos belos para as belas ações, das belas ações para os belos conhecimentos, até que dos belos conhecimentos alcance, finalmente, aquele conhecimento que outra coisa não é, senão o próprio conhecimento do belo, para terminar por contemplar o belo em si mesmo. Se você quiser usar uma metáfora cristã, para encontrar Deus. Platão virar cristão demora 5 segundos. Você tem que dizer assim, onde é que estão essas ideias na mente de Deus? Pronto, acabou. Platão virou a base do cristianismo inteiro é platônico. O Platão e o cristianismo é igual se você fizer essa ligação de 5 palavras. As ideias estão na mente de Deus. Pronto, acabou. Entenderam o que ele quer dizer? Tá? Continuamos. Que ideia faríamos, continuou, de ventura de quem se levasse até essa visão do belo em si mesmo, simples, puro e sem mistura, e contemplasse não a beleza maculada pela carne, por cores e mil outras futilidades perecíveis, porém a beleza divina em si mesma, sob sua forma inconfundível? Entenderam o que a Diotima está falando? Em vez de ficar aí transando lá com o menino, entendeu? Vê se você compreende que o que é belo, a procura do belo é uma coisa muito superior a isso. Quer dizer, pode até começar por aí, eventualmente, com esse desejo, mas esse desejo tem que ser transformado como num degrau, tem que ser de degrau em degrau, subindo, até chegar a uma espécie de belo que não é apreensível com a mão, mas é o belo contemplativo absoluto. Isso é amor platônico. É isso que foi designado durante toda a história do amor platônico. É o amor que está acima da carnalidade, está acima da... é claro que hoje em dia você fala amor platônico para se falar de amizade, né, por exemplo, de homem e mulher, né, que é uma amizade no sentido não sexual, mas no fundo o conceito de amor platônico é maior do que esse. Quer dizer, a ideia de que o amor platônico é o amor das coisas que não são materializáveis, porque são as coisas que estão acima de toda a possibilidade de materialização. Que é isso que ele está dizendo aqui, né? Continuamos, por favor. Considerarias, prosseguiu, banal a vinda de quem olhasse nessa direção e contemplasse a beleza com um órgão apropriado, o espírito, e se pusesse em comunicação com ela? Não compreendes, acrescentou, que é somente nesses estados, quando contempla o belo com o órgão que o deixa visível, que ele fica em condições de gerar, porém não simulacros da virtude, porque seu olhar não pôs em simulacros, mas a própria realidade? Simulacros são o quê? São as falsificações, né? Quer dizer, simulacros da virtude são o quê? Os belos rapazes aqui embaixo. Mas, no fundo, aquilo que não é simulacro, aquilo que é verdadeiro. Sócrates termina o relato das lições que havia recebido de Diotima. Mas vamos botar elas, tá? Vamos terminar agora, porque aqui, então, como esse é uma peça ficcional muito bem feita, agora chega o Alcibiades. O Alcibiades é um sujeito apaixonado por Sócrates. É um general romano que, quando tinha 17 anos, 20 anos, foi salvo por Sócrates numa batalha, no cerco de Potidaia. Depois, mais tarde, ele também salva Sócrates. E que depois traiu Atenas. Foi um sujeito complicado. E esse Alcibiades aqui aparece em vários diálogos de Platão, incluindo 2 Alcibiades. O maior e o menor, dois
como se diz, diálogos em homenagem ao Alcibiades. E chega o Alcibiades completamente bêbado numa festa. Tá? Então vamos ver o que acontece. Enquanto todos felicitam Sócrates, chega um grupo em grande algazarra, como de um bando de épios. Ouve-se a voz de Alcibiades, embriagado e coroado com uma grinalda espessa de era e violetas. Precisa ler, né? Acho que não, já acabei de dizer. Diz o recém-chegado. Salve, amigos! Exclamou. Aceitais a companhia de quem já viveu além da conta, ou teremos de voltar daqui mesmo, limitando-nos a coroar Agatão, que é justamente o que viemos fazer? Agatão havia vencido o festival de teatro dos jesuítas. Alcibiades senta-se entre Agatão e Sócrates. Ao perceber o filósofo ali, acusa-o de ter arranjado o meio de ficar junto do rapaz mais belo de toda a companhia. Sócrates pede ajuda a Agatão para controlar o ciúme de Alcibiades. Tenho tanto medo de seu gênio arrebatado como de seu amor. Alcibiades apoia parte das fitas da cabeça de Agatão e coroa Sócrates. Todo há insinuações homossexuais em Sócrates, mas vocês verão como elas não são verdadeiras, tá? Presta atenção no que vai acontecer. Alcibiades autoelege-se presidente da mesa e ordena que todos se embriaguem, menos Sócrates, que, segundo ele, beberá quanto quisermos, sem chegar nunca a embriagar-se. Recusa-se a falar do amor e decide fazer um discurso em homenagem ao filósofo. Alcibiades começa seu elogio dizendo que Sócrates se parece com esses silenos. Silenos são sátiros envelhecidos, gênios da natureza mista de homem e bode, portadores de órgãos viris sempre eretos e de proporções sobre-humanas. Alcibiades quer dizer que Sócrates é lascivo. Expostos nas oficinas dos escultores, que o artista representa por uma gaita ou uma flauta, e que, ao serem destampados, deixam ver no bojo várias estátuas de divindade. E com o sátiro Márcias. É um sileno que teria inventado a falta de 2 tubos. Numa disputa com Apolo, teria sido cruelmente esfolado pelo deus. Compara Sócrates com um grande flautista, autor de composições que são as únicas que comovem os homens por serem divinas, e mostram quem necessita de Deus e de iniciação. Só diferes dele pelo fato de alcançares esse mesmo efeito sem recorrer a instrumentos, apenas com palavras acompanhadas de música. Enquanto a mim, senhores, se não fosse o medo de parecer que sou bêbado de todo, vos relataria sob juramento as impressões que seus discursos me causam e de que ainda me ressinto. Ao ouvi-lo, bate-me o coração mais depressa do que dos coribantes, arrancando-me seus discursos lágrimas vivas. Coribantes são sacerdotes que dançam, lutando histericamente, num determinado ritual lá na Grécia. Na Frígia. Coribantes são sacerdotes que dançam histericamente, gritam histericamente. Não sei. Não, a região em torno das Ilhas Gregas. Não é nas ilhas, não. Algum lugar na Turquia, por ali, mais ou menos. Observe que com muitas outras pessoas acontece a mesma coisa. Sempre que eu ouvia Péricles ou qualquer outro orador famoso, achava que falava muito bem. Porém, não sentia nada disso, nem ficava com a alma perturbada ou revoltada, ao pensamento da minha condição de escravo. E tantas vezes tenho sido abalado por esse Márcias, que chego a considerar impossível continuar a viver como eu faço. Na Gandaia, né? Entenderam? Quer dizer, embora se façam essas sugestões todas aí, homossexuais ao Sócrates, e esse é o livro em que isso mais acontece, de todos os livros que foram escritos por Platão, ele é completamente inocente. Verão em seguida que ele não é homossexual, tá? Vamos continuar. Sócrates é o único homem cuja presença me desperta um sentimento de que ninguém me julgaria suscetível. Envergonhar-me diante de outra pessoa. É isso, só me envergonho na presença dele. Alcibiades conclui dizendo que foge sempre que vê Sócrates e chega a desejar sua morte, mas acha que, se isso viesse a acontecer, sua situação tornar-se intolerável, de modo que já não sabe o que se faça com esse homem. Alcibiades confirma que é isso que se dá com ele e com muitas outras pessoas, sob a influência desse sátiro flautista. É o Sócrates, né? Sátiro flautista. Externamente, Sócrates seria como os tais silenos, mas internamente estaria cheio de sabedoria, não se preocupando com a beleza de ninguém. Chega até a desprezá-la por maneira incrível. O mesmo acontece com as riquezas e todas essas vantagens são apreciadas pelo vulgo. Xenofonte, que era outro discípulo de Sócrates, é a segunda maior fonte de informações sobre ele, diz que Sócrates jamais permitia nenhum contato físico dele com seus alunos, embora fingisse e ter interesse físico em todos eles. Se vocês pensarem bem, ele está apenas aplicando a regra da Diotima. Ele está partindo da ideia do desejo pelo corpo e está sublimando isso, produzindo
então, uma série de elevações na direção da filosofia que faz com que ele não seja de modo nenhum seduzível. Sócrates não é seduzível. Tá? Ele está apenas aplicando o que Edipo mandou fazer. Essa terceira parte aqui do diálogo é uma espécie de... É uma obra de uma natureza cinematográfica perfeita, essa aqui. Daria para fazer um filme perfeito, não precisa mudar nada. Estaria tudo pronto para fazer um filme, esse diálogo de Platão. Reparem como isso continua. Alcibiades conta então que certa vez, sozinho como filósofo, confiando na sua aparência, tentara seduzir Sócrates, mas ele, ao invés de falar das coisas que os amantes costumam dizer a seus amados, conversou como de costume, e, ao terminar o dia, retirou-se. Tentativas posteriores de seduzir o filósofo também fracassariam. Para continuar seu relato, Alcibiades adverte os rústicos não iniciados presentes, portas espessas nos ouvidos. Assim, tire as crianças da sala. Então, aqui ele vai contar esse aqui. Conta que, estando novamente sozinho com o filósofo, numa noite em que Sócrates ficara para dormir em sua casa, Alcibiades teria ido direto ao assunto, dizendo-se pronto a entregar-se amorosamente ao filósofo contra receber de Sócrates seu aperfeiçoamento. Sócrates teria respondido: Meu caro Alcibiades, não pareces muito tolo, se for verdade o que disseste a meu respeito, e eu possuir realmente o poder de aperfeiçoar-te. Com isso, terias descoberto em mim uma beleza incomparável, que supera infinitamente a beleza de tuas formas. Se depois de tal descoberta, pensas em entrar em entendimento comigo para trocarmos beleza por beleza, é por quereres obter a minha custa uma grande vantagem. Nada mais, nada menos do que trocar tua aparência pela verdadeira beleza, o que é, positivamente, trocar bronze por ouro. Que tal? Se você acha que eu vou me seduzir com a sua beleza e vou te dar a filosofia de conta, você quer que eu te entregue ouro para você me dar cobre? Porque, afinal de contas, a tua beleza não é essas coisas, frente à filosofia. Porque parece que o Alcibiades era realmente muito bonito. Mas ele quem está fazendo? Está desmerecendo o amor carnal, como manda fazer a Diotima. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tá. Continuando. Porém, meu bem-aventurado amigo, examina o assunto com um pouquinho mais de atenção. Talvez estejas enganado e nada disso age em mim. Os olhos do espírito só começam a ver com acuidade quando os do corpo entram a enfraquecer, o que ainda está longe de passar-se contigo. Olha aqui, genial. Os olhos do espírito só entram em acuidade quando os do corpo começam a enfraquecer. Alcibiades continua o relato dizendo que após ouvir aquilo, havia dormido ao lado de Sócrates e levantado, no dia seguinte, sentindo-se como se houvesse dormido ao lado de seu pai ou de algum irmão mais velho. Depois disso, pode imaginar quais eram os meus sentimentos? Julgava-me desprezado, sem deixar, no entanto, de admirar sua natureza, sua temperança e o domínio de si mesmo, que lhe é característico. Encontrar um homem como não podia imaginar, modelo de sabedoria e de firmeza, a tal ponto que nem achava meio de romper com ele e evitar a sua companhia, nem de vir a confessá-lo. Sabia perfeitamente que ele era ainda mais invulnerável ao dinheiro do que ajável ao ferro, e eis que conseguir escapar do último chamariz com que esperava capturá-lo. Com dinheiro, oferecendo dinheiro. Ajax ao ferro. Ajax é o Ajax Telamônio, filho de Telamônio, que é um daqueles dois Ajax da guerra de Troia, que teria sido, o Hércules havia encontrado com ele, o Héracles, e havia coberto com aquela pele do leão de Nemé, que o Hércules usava, que era uma pele que dava invulnerabilidade, e esse Ajax, então, tendo vestido a pele do leão de Nemé de Hércules, havia se tornado invulnerável a ferro, quer dizer, a espada, a lança, etc., exceto em 3 ou 4 pontos que não foram cobertos, que as axilas, os pés, o tornozelo, onde não deu para cobrir, ele era vulnerável. Por isso que ele diz que esse Ajax aqui é invulnerável ao ferro. Quer dizer, Sócrates é tão invulnerável à chantagem econômica quanto Ajax é ao ferro, ele é completamente vulnerável. É isso que está sendo dito aqui. Fiquei desorientado, porém tão preso a este homem como um escravo, sem poder fugir do seu círculo de influência. Continua narrando os acontecimentos da Batalha de Potideia. Cercoteniente a cidade de Potideia, rebelada ante Atenas no ano 429, um ano antes do início da Guerra do Peloponeso. Quando em resistência à fome, ninguém podia medir-se com ele, Sócrates. Ademais, nunca ninguém viu Sócrates embriagado. Num dia de muito frio, todos agasalhados, Sócrates fora visto passeando descalço sobre o gelo, com mais desembaraço do que os outros, com todos os sapatos. Os soldados o observavam de soslaio, convencidos de que ele fazia aquilo para humilhá-los. Ainda na mesma expedição, relata Alcibiades, tendo-lhe ocorrido um pensamento, de pé, como se achava, se pôs a meditar desde manhãzinha, e como não conseguisse resolvê-lo, continuou na mesma posição, sem arredar pé dali.
e continuou naquela posição até o raiar da aurora do dia seguinte, quando o sol vinha surgindo. É a tal da catatonia benedita, tá? Ele era capaz de fazer isso o tempo todo. Alcibiades também conta o episódio em que Sócrates lhe havia salvado a vida. Ferido como me achava, não quis abandonar-me e me levou com minhas armas para um lugar seguro. Durante a retirada de Délio, batalha de Atenas contra Tebas em 424, durante a Guerra do Peloponeso, Sócrates marchava a pé, com todo o equipamento de hoplita, é o nome grego para soldados de infantaria pesada. Que leva uma infantaria, um material pesadíssimo, lanças, espadas, enfim, marchava a pé e com maior desenvoltura. Acompanhado de Laquete. Trata-se do Laquete a quem Platão dedica um diálogo sobre a coragem. Alcibiades o descreve. Observava calmamente à direita e à esquerda amigos e inimigos, deixando a todos manifesto, até de longe, que se alguém atacasse esse homem, ele saberia defender-se. Por isso mesmo, retirou-se sem ser molestado, ele e seu acompanhante. Que é o Laquete. Raramente são atacados nas retiradas os soldados com semelhante disposição. O inimigo só persegue os que fogem em debandada. Tudo isso, senhores, admiro Sócrates. Entremeei censuras no seu elogio e vos contei os passos em que ele me ofendeu. Porém, não foi a mim somente que ele tratou dessa maneira. A mesma coisa fez com Cármenes, filho de Glauco, com Eutidemo, o filho de Diocles, e com muitos outros que ele enganou, fingindo-se amante, para revelar-se, por fim, simples amigo. Então, parando aqui um minutinho. Esse Cármenes fez um diálogo sobre a temperança, tem um diálogo de Sócrates, de Platão, chamado Cármenes, sobre a temperança, e esse Eutidemo sobre o disputador. São dois também amigos de Sócrates homenageados. Veja, fingindo-se amante para revelar-se, por fim, simples amigo. Esse é o Sócrates. Portanto, há uma absoluta mitologia sobre a tal da história de ser homossexual. Não era de modo nenhum. Ele era um sublimador do desejo do corpo alheio para transformar aquilo em filosofia pura. Tá? A ti, Agatão, é que me dirijo nesse momento. Não te iludas com ele. Homem, aprende conosco e não queira ser como todo provérbio, que só ficou esperto a custo de pancada. Está dizendo que se o Agatão tem alguma pretensão sexual com Sócrates, pode desistir, porque ele não é seduzível. Sócrates toma a palavra e diz divertidamente que estava com a impressão de que Alcibiades não havia bebido, pois havia ocultado muito bem o objetivo principal do seu discurso, semear a desunião entre ele e Agatão. Alcibiades e Agatão disputam lugar para serem elogiados por Sócrates. Porque quem senta do lado direito é que está na sequência de elogio, né? Por isso que tem os dois sentados lá. Chega mais um grupo de beberrões que foram entrando sem nenhuma cerimônia e se acomodaram nos leitos. A algazarra tornou-se geral e, na maior desordem, viram-se todos cansados de beber em profusão. Os convívios acabam caindo de bêbados ou se retirando, mas ao amanhecer ainda conversam Sócrates, Aristófanes e Agatão, bebendo por uma grande taça que circulava da esquerda para a direita. Dos demais temas discutidos, declarou Aristodemo não recordar-se muito bem, não só por não haver assistido ao começo da conversa, como por estar meio dormindo. Mas, em resumo, disse, Sócrates os levara a reconhecer que é da competência do mesmo homem escrever comédias e tragédias, e que o poeta trágico de verdade também será poeta cômico. Algum tanto constrangidos, os dois assentiram nessa conclusão, sem acompanhar muito de perto a exposição do outro, por estarem cabeceando de sono. O primeiro a dormir foi Aristófanes, e, de dia bem claro, Agatão. Sócrates, então, depois de acomodá-los, ter-se levantado e ido embora, acompanhando-o, como de praxe, Aristodemo. Chegado ao liceu, tomou banho e, como de costume, passou lá o dia inteiro nas ocupações habituais, só à tarde indo para casa a fim de descansar. E acabou o diálogo, o banquete. Então, gostaram da história? Não é monumental essa história? Pois é que... infelizmente... Pois é, infelizmente é muito assunto, né? Eu reconheço que é muito assunto para pouco tempo, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa história, porque essa é uma história magnificamente bem construída, se vocês repararam bem. Ela é de uma capacidade de dramaturgia terrível, ela é um diálogo, né? Um diálogo é uma forma próxima de um teatro, né? Quer dizer, o que mais parece modernamente com um diálogo é uma peça teatral em que as personagens estão ali conversando.
É claro que o diálogo aí chama-se assim porque é uma modalidade de discurso filosófico, é um tipo de discurso filosófico, e esse diálogo que está aí é um diálogo chamado, cognominado do amor. Todo diálogo de Platão refere-se a alguma coisa. Então esse aqui chama-se banquete ou o amor. Quer dizer, o diálogo que discute o que seja amor. E vocês viram aí que começa uma reunião na casa do Agatão, que está comemorando sua vitória no Festival de Teatro. Há 5 discursos que antecedem o de Sócrates. O primeiro é o discurso do feto, que deu a ideia, que é um discurso mítico. O segundo é o discurso do Pausânidas, que é um homossexual, e que faz uma defesa sofística da própria ideia da pederastia, como sendo a melhor de todas as formas, a mais avançada das formas de amor. Aí, em seguida, há um médico, Erixima, que faz um belo discurso, dizendo que as coisas estão sempre separadas por opostos e que, portanto, assim como a medicina, a música, o amor é aquele que produz uma associação entre esses opostos. Ali, depois desse, nós temos aí o comediante Aristófanes, que faz um discurso divertidíssimo, explicando a origem, de que há 3 tipos de origem, e conforme a sua origem você será homo ou heterossexual, e que, portanto, nós devemos torcer muito para Zeus não nos dividir de novo, para não ficar bem pior a nossa situação, não é isso? E, por último, o Agatão, que faz um discurso poético, como ele é um grande poeta, né? Ele é um grande poeta, reconhecidamente por todo mundo, ele é um grande poeta, que faz um discurso poético dizendo que Zeus, que o amor é aquilo que torna tudo possível, aquilo que traz a concórdia, porque todo mundo quer o que é belo, o que é o amor é o belo, é a mesma coisa. Sócrates toma a palavra e a primeira coisa que faz é elogiar Agatão por ter decidido antes de tudo definir o que é o amor. Então, isso é a filosofia. E em seguida ele discorda de Agatão, porque ele deixa claro que se o amor não pode ser aquilo que ele está dizendo, porque a gente só deseja aquilo que a gente não tem, e se a gente deseja aquilo que a gente não tem, desejar o belo significa que nós não temos o belo. Portanto, nesse caso, não haveria em Eros, Eros seria feio e não seria bom. Né? Para um grego, o feio, o bom, o belo e o justo são a mesma coisa. Nunca esquecer isso, tá? Para um grego, o belo, o bom e o justo são a mesma coisa. Isso é uma coisa natural. Uma criança pequena sempre acha que o seu pai e a sua mãe são as pessoas mais bonitas que existem. E acham isso com toda sinceridade, porque eles fazem essa ligação espontaneamente. Para uma criança pequena, o bom e o belo é a mesma coisa. O bom, o belo e o justo são sinônimos, essencialmente sinônimos. Por isso que as crianças pequenas acham que o pai e a mãe, mesmo quando é o Ronaldinho e a Maria de Conceição Tavares, são as pessoas mais lindas que existem. Né? Mesmo nesses casos dramáticos. Né? Muito bem. Tá? É que eu estava pensando só em seres humanos. Tá? Estava considerando apenas a possibilidade de seres humanos. Não tinha. Né? Muito bem. E aí o que acontece com Sócrates? Então ele explica que o amor não pode ser aquilo que Agatão diz que é, porque aquilo que Agatão diz que é profundamente contraditório. Ele falou assim, olha, eu como você, eu achava a mesma coisa que você. Aí eu fui falar com a Diotima. A Diotima é uma sacerdotisa que me fez a iniciação em coisas de amor. E a Diotima me contou que, quando eu disse a ela isso, ela fez os seguintes argumentos, me disse os seguintes argumentos. Ele explicou para mim que o Eros, na verdade, não pode ser nem bom nem mal, tem de ser necessariamente intermediário, porque ele não é, de fato, um deus. Que Eros é, na verdade, uma espécie de demônio no sentido grego da palavra, que é o sentido de daimon. Tá? O sentido de daimon. E daimon é um espírito, é uma espécie de entidade espiritual, e que esse daimon tem que estar necessariamente entre duas coisas. Ele é como o filósofo. O filósofo é aquele sujeito que está entre a ignorância e o conhecimento. Ele não pode ser nenhuma coisa nem outra. Porque se o filósofo fosse ignorante, ele não saberia que precisa aprender alguma coisa, que já se sabia, sabe. Não pode ser o conhecimento propriamente dito, porque se ele fosse o próprio conhecimento, como um Deus, não precisaria conhecer nada. Então, necessariamente, o filósofo, como Eros, é um intermediário. E ele nos explica que Eros é uma espécie de intermediário, metaxi em grego, entre o conhecimento e, no caso de Eros, um intermediário entre o quê?
entre o mundo sensível e o mundo supersensível, entre o mundo da ignorância e o mundo do conhecimento, etc, etc. Com essa solução que é Diotima dá ao Eros, já ficou muito mais fácil a gente conseguir entender o que Platão quer nos dizer. Porque Platão está falando de intermediário. Por que Platão nos fala de intermediário? Porque para Platão, tudo é hierarquia, como eu insisti em que vocês tivessem prestado atenção nisso. Platão é a hierarquia. Se Sócrates tem como principal contribuição a ideia da dialética, ou seja, a ideia de que toda vez que você tem uma ideia, é preciso formulá-la ao contrário para ver se ela resiste, para ver o que nasce dessa contraposição, essa é a principal contribuição de Sócrates. Platão tem como principal contribuição a ideia da hierarquia dos conceitos. Então, o que Platão está nos dizendo, eu expliquei a vocês, é que há 3 níveis de realidade. Aparentemente, na sua obra, quando você analisa assim, puramente, você só encontra 2. Você encontra um mundo da realidade sensível, das coisas sensíveis, que é esse aqui, que faz barulho quando eu bato nele, e encontra o mundo das formas, que é o mundo ao qual essa realidade se reporta, e que é um mundo de formas que são completamente abstratas e que são onde estão as verdadeiras coisas. É nesse mundo que estão as coisas verdadeiras. Bom, essa dualidade platônica, que foi aí alvo de toda essa briga com Aristóteles a vida inteira, porque Aristóteles dizia que o mundo, a forma cão de Platão não morde. Quem morde é o cachorro real concreto que está aqui agora, que é o, sei lá, enfim, o Jorginho, o Rex, o quem for, tá? Quer dizer, esse cachorro é que morde, esse cachorro é real e morde. E o cachorro cão, genericamente, que é o cachorro genérico, esse não morde, portanto ele não existe na prática. Aristóteles diz que esse cão não existe. Mas, por outro lado, todos os cachorros do mundo, eles são diferentes e deve ter alguma coisa que os unifica. Não é? E essa coisa que os unifica, o que é? O que é que faz com que nós possamos dizer que em Yorkshire de 2 quilos é o tanto cachorro quanto é um dog alemão de 75? O que há entre esses 2 animais de comum é uma coisa chamada cachorridade, que é isso que Platão está nos dizendo que é a palavra cão. A palavra cão é a essência do cachorro, portanto a cachorridade. Logo, os 2 têm razão. No fundo, não há nenhuma briga verdadeira entre esses 2, os 2 têm razão ao mesmo tempo. Mas se a gente só chegasse até aí, nós não iríamos compreender verdadeiramente Platão, porque Platão não pode ser apenas, não pode chegar apenas no mundo das formas, porque as formas, por sua vez, precisam obedecer a alguma regra que estão acima delas. E é esse outro degrau de raciocínio que o Giovanni Reale chama de segunda navegação, e que não está em Platão explícito, mas está nas leis não escritas de Platão, ou seja, naquelas regras, naquelas aulas que Platão deve ter dado para os seus alunos, esotéricos, ou seja, esotericamente, aquelas aulas que não podiam ser abertas ao público, e que Platão demonstrava-se ser profundamente pitagórico, como de fato era. Platão foi se tornando cada vez mais pitagórico. E nessas regras básicas, que eu disse a vocês, que vocês podem encontrar no livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas, que é um livro feito por um brasileiro, o maior filósofo das Américas, de todos os tempos. Veja, não é pouca coisa, hein? Tá? Nós temos um filósofo aqui nas Américas, chamado Mário Ferreira dos Santos, que é o maior filósofo das Américas, dos Estados Unidos. Não conseguiu produzir ninguém que chegue aos pés do Mário Ferreira dos Santos. Mas ninguém mesmo. Né? Você pega um desses malucos lá, pega, por exemplo, esse John Dewey, imagine, barbaridade. Pega essa turma, Herbert, aquele, como é, irmão daquele escritor, como é o nome dele, meu Deus, já vou lembrar. Enfim, você não tem ninguém nos Estados Unidos que tenha tido o tamanho do Mário Ferreira dos Santos. Quem? Bom, esse já não é bem filósofo, né? É moderno. Eu não sei muito bem o que pensar, viu, Valmor? Eu tenho dúvidas sobre esse. Agora, você pega um sujeito como o Richard Rorty, por exemplo, que é uma porta, uma anta, né? Então, você pega essa turma moderna, né? Você não tem nada que chegue aos pés do Mário Ferreira dos Santos. E o Mário Ferreira dos Santos conseguiu sintetizar
as tais das leis da sabedoria eterna, que são leis platônicas, são leis pitagóricas de última análise, pitagóricas que servem para explicitar a segunda navegação de Platão. Quer dizer, são aquelas leis que Platão deve ter ensinado apenas para os seus discípulos mais próximos, aos quais era possível ensinar um ensinamento esotérico com esse. Então, o que até agora, o que eu gostaria de ter resumido, é que quando a Diotima entra nessa história, ela começa a nos ajudar a entender que o certo mesmo é entender o Platão neste regime de hierarquia. Entender o amor nesse regime de hierarquia. É a coisa que eu farei em seguida, assim que a Denise fizer a sua pergunta. É porque o Pitágoras achava que os números eles eram símbolos de leis, de regras, que são a estrutura da realidade. Não é isso? Tá? Então, para Platão, o número 1 não é apenas o número 1, quer dizer, o que fica entre o número 0 e o número 2. Para Platão, o número 1 tem um conteúdo simbólico. E esse conteúdo simbólico é o conteúdo da unidade. O que é a unidade? A unidade é a ideia de que tudo aquilo que existe, quer dizer, a unidade é equivalente à existência. Tudo que existe vem na unidade. Alguma coisa que existe é unitária por natureza. Porque alguma coisa exista tem que ser unitária. E aí Pitágoras nos diz que, no entanto, tudo aquilo que existe é necessariamente dualista, o que vem no número 2, porque toda vez que você diz assim, eu sou a Denise, você também está dizendo que os outros não são Denises. Ou seja, o fato de você existir como número 1, você ser uma coisa só, ser única, significa automaticamente que você gera uma duplicidade automática, que é o número 2. Quer dizer, eu sou José Munir, logo todas as outras pessoas do mundo não são José Munires. Né? Não é isso, graças a Deus, aliás. Né? Quer dizer, então há uma oposição. O número 2 é da oposição. O número 3 é a síntese, e assim por diante. Se vocês quiserem entender essas coisas, tem um livro do Mário Ferreira dos Santos, eu já fiz com alguns de vocês aqui um seminário, fizemos aí a leitura desse livro inteiro, chamado Tratado de Simbólica, foi reeditado agora, há pouco tempo. Não está nesse folheto, porque não é dessa turma. É um outro programa que eu mantenho ao paralelo a esse aqui, de leitura de livros inteiros, chama-se Grupos de Leitura, que não foi desse curso aqui de Expedições pelo Mundo da Cultura, foi um grupo de leitura, foi feito na ABRH há 2 anos, a ABRH Paraná. Então, o que o Platão diz é que os números têm significados simbólicos. E o que o Platão foi fazer no final da vida? Quer dizer, o que ele deve ter feito é chegar para os alunos dele, aqueles do círculo mais próximo, e dizer assim, pessoal, agora vocês vão entender o que está acima do mundo das formas. E o que está em cima do mundo das formas são leis. Leis como essas que eu acabei de dizer. Primeira, tudo que existe é da unidade. Com uma única segunda, toda unidade implica na sua contradição. Portanto, toda unidade implica numa dualidade.